Seguindo aqui a nossa conferência, nós vamos chamar o nosso próximo palestrante, que é o Dr. Rodrigo Hill. Então, o Rodrigo é um professor da University of Waikato, Te Kura Toys School of Arts. Rodrigo concluiu o PhD orientado pela prática em Practice-Led em 2019, com foco nas múltiplas possibilidades que envolvem as práticas fotográficas e como a fotografia é usada como uma forma de perceber e criar lugar. Os interesses criativos de Rodrigo estão enraizados na intersecção de abordagens baseadas em lentes e processos de criação de lugares nos quais a fotografia desempenha o papel de representar lugares imaginários em camadas. E eu queria também dar boas-vindas para o Rodrigo, o mentor do Rodrigo, que é o Kaumatua do Rodrigo, professor Tom Lua. Então, queríamos dizer que é com grande satisfação que a gente tem aqui não só o Rodrigo quanto o Kaumatua. So we would like to acknowledge not only Rodrigo's presence, but his Kaumatua, Professor Tom Lua. Very welcome, Tom. Kia ora, Rodrigo. Kia ora, Tom. A palavra está com você, Rodrigo. Kia ora, muito obrigado, Marcos. Thank you for this introduction. Sérgio, great to see you again. Thanks for organizing the conference. So, saudações a todos os colegas do Brasil. Saludos a todos os latino-americanos. Muy bueno estar acá con nosotros. And to start, para começar, vou introduzir aqui o professor Tom Lua, que é um amigo, parceiro, colega, e eu vou só passar a palavra para ele vai falar algumas palavras iniciais aí. Bom? Olá, tēnā koutou. Thank you for having us this evening, wherever you may be. I've asked Rodrigo if I can start this with a karakia. And this karakia, this incantation prayer, is pre-European and was used by our ancestors to begin wānanga, to begin the higher education practices amongst our Māori people of the central North Island, Ngāti Maniapoto. Tui e te heke tui e te kahotu heri ki tau wira. Ka pikitia te pāpai tuatahi, te pāpai tuarua, te pāpai ihira tuanai. Tui ai runga, tui ai raro karongo te ao, karongo te pō i te kōrero i te wānanga. Wānanga nanga te ao, wānanga nanga te pō. Te pō iri uri, te pō tangotango, te pō i o te atu. Ngā kuri i tangihia he mai arohana, te kīngi Māori, takahi nei te nuku o te whenua. I roto i a tātou katoa, he akoa kowai, hei akoa kōwhea, tēnā koutou tūturu owhiti whakamaua kia tīnā, ui e tāikie. Kia ora. Well, now we can start officially. I'm just going to load my PowerPoint and share the screen here. Muito bem. Vocês conseguem ver aí? Tudo certo? Vou botar em full screen. Só estou fazendo os ajustes aqui, Marcos. Ótimo. Então, vamos começar aqui. Os slides estão em inglês, mas para o pessoal... Precisa alterar. Oi? Estamos vendo o modo apresentação. Opa, espera aí, então. Slideshow. E agora? Sim. Perfeito. Bom, minhas notas aqui que eu escrevi já foram para o espaço, mas vamos lá, então. Então, eu vou apresentar aqui com o professor Tom Lua umas ideias e também um projeto que a gente vem desenvolvendo já há alguns meses, ainda está em fase inicial, e eu vou apresentar uma metodologia de trabalho com fotografia que é baseada na prática do wānanga, que eu vou explicar já em seguida. Então, como introdução, eu vou estar introduzindo ou apresentando a fotografia e essa relação com
esse termo placemaking, que traduzindo para o inglês seria um termo como a construção do lugar ocupado, ou do espaço ocupado, ou construção de lugar. E essa construção pode ser física ou mental, né? Como se constrói um lugar e qual o papel da fotografia nesse processo de representação e construção de espaços, lugares, locais. Então, nós vamos aqui apresentar essas abordagens fotográficas em relação à representação de lugar, e começando por, né, apresentando a minha pesquisa de doutorado aqui, que eu fiz com a ajuda do professor Tom, que foi muito importante nesse processo, e eu vou explicar por quê também, porque eu estava lidando com ideias e conhecimento maori da região aqui da Ilha Norte da Nova Zelândia, né? Então, vou explicar um pouco como é que a gente elaborou essas ideias que influíram a minha prática fotográfica dentro da minha tese de doutorado, e depois agora, já num pós-doutorado, como a gente vem trabalhando já num outro projeto, um novo projeto, né? Então eu vou apresentar, né, essas histórias e como a gente faz uso das histórias, das cosmologias, das lendas, dos relatos, né, do povo Tainui e Maniapoto, aqui da região do Waikato, na Ilha Norte da Nova Zelândia. E como a gente usa o Kaupapa Maori Research dentro desse processo e como embasamento da prática fotográfica. E aí, a partir disso, né, a prática do Wananga, que eu vou explicar também o que é mais adiante, e esse conceito que é elaborado pela professora Linda Tuhawai Smith, que é o conceito de thought space, também eu vou explicar depois detalhadamente. E o desenvolvimento do Wananga como uma prática fotográfica em si, né? Então, para começar, já dentro assim da minha tese de doutorado, como eu estava falando, eu trabalhei muito com essas histórias locais, lendas, cosmologias, um pouco parecido com o que a Diana estava apresentando ali, né? Então, esse livro que conta a história do rio Waikato, que faz parte dessa região, né? Como eu falei, da Ilha Norte, da região do Waikato, que é uma região bem central aqui, fica ao sul de Auckland. Era uma região muito fértil, que ainda é, né, povoada pela tribo Tainui e Maniapoto. Então, existia essa lenda já muito antiga, que foi colocada em forma de livro e com o título The River Which Ran Away, o rio que correu, né? E a lenda conta, assim, brevemente, a história desse cachorrinho branco que ele conduziu as águas do rio, que vieram da região das montanhas da Nova Zelândia, dessa região de Tongariro, que é no meio já da Ilha Norte, que é uma região montanhosa que existe lá. Então, as águas do rio foram liberadas por Tongariro, e esse cachorrinho branco ele conduziu as águas até a região do Waikato, porque nessa história o Tongariro ele enviou essas águas para Taupri, que estava doente, né, que não estava muito bem. Então, essas águas elas têm esse poder de cura. Então, o cachorrinho branco ele foi, né, conduzindo as águas, ele foi correndo na frente e as águas do rio indo atrás desse cachorrinho branco até chegar em Taupari. E o rio ficou tão feliz em chegar nessa região de Taupari que o rio continuou, na verdade, o caminho até o oceano, que foi cair na região do Porto Waikato, que fica ao sul de Auckland aqui. Então, o livro e a história foram muito importantes dentro da minha prática fotográfica, particularmente porque eu estava lidando com o rio como tema e a região do Waikato. Então, a história ela serviu como um guia fotográfico, né, que eu ia tirando referências dali de dentro para construir as minhas fotografias. Então, essas fotografias elas são construídas, né, elas são idealizadas, imaginadas e aí construídas. Então, eu tive a sorte de achar um cachorrinho branco e trabalhando com o professor Tom aqui, a gente... bom, primeiro que o Tom concordou que esse cachorrinho, ele parecia ser o cachorrinho da história, né? Então, o cachorro, ele tem
um papel bem significante na história, porque ele foi o que, né, conduziu as águas. Então, é uma maneira de representar o rio, não necessariamente obedecendo formas ou modelos europeus ou coloniais, vamos dizer, de representação de lugar e representação do rio Waikato também, né? Ou tentando por exemplo, evitar ou não usar as formas, né, mais tradicionais de fotografia, como a fotografia de paisagem, por exemplo, para representar esses locais. Então, usando das lendas, cosmologias, histórias, relatos locais, né, para construir essas fotografias sobre o rio Waikato. Então, dentro da história, o professor Tom, ele me levou, né, até a fonte do rio, onde o rio começa, né, que é em Tongariro, né, foram quando essas águas foram liberadas. Então, a gente fez um Hikoi, que é uma jornada, uma viagem, assim, um day trip, até essa região de Tongariro, que fica mais ou menos umas 3, 4 horas daqui onde nós estamos, que é Hamilton, Waikato. E o professor Tom me mostrou lá onde, mais ou menos, né, as águas, onde a fonte, né, a nascente desse rio, que é nessa região. Então, foi um processo, assim, foi muito interessante para mim, né, porque, primeiro, eu tive o privilégio de ser conduzido até esse local, e o professor fez o caraqui, a bênção ali, e a gente teve esse, né, um processo mais integral, assim, para fotografar o local. E, além disso, a gente teve também permissão dada pelo Tufaretoa Trust, e avisamos lá que é o pessoal da tribo desse local, e nós iríamos na região. Então, teve todo esse processo, né, obedecendo os protocolos, costumes maoris aqui da região. Aí, como, assim, para contextualizar, e como eu mencionei, eu queria, né, sair ou evitar esse formato de fotografia colonial ou de paisagem, né, que foi muito usado aqui na época colonial, nos anos de 1800, 1860, mais especificamente, foi quando os ingleses começaram a invadir essa região aqui do Waikato, que era uma região muito fértil. Então, houve uma invasão inglesa aqui, e eles, né, queriam dominar esse território, e a fotografia ela foi usada nesse período histórico como parte desse discurso de domínio, de imperialismo, de controle do espaço, não só o espaço físico, mas o espaço simbólico também, né? E parte de métodos de survey, de controle da terra, enfim, de mapeamento da região. Essa foto foi tirada pelo William Temple, e geralmente esses fotógrafos eles eram parte dessas delegações coloniais, e eles poderiam ser um médico, um engenheiro, enfim, e eles faziam essas fotografias como parte do aparato imperial de colonialismo, né? Então, essa foto, eu não sei ao certo, mas eu penso que ela está olhando ao sul de Auckland, né? Na época que eles estavam construindo essa highway aqui, uma estrada, né, para ligar esses territórios. E o rio lá, com certeza, é o rio Waikato. Então, é uma cena, né, com perspectiva, o uso da perspectiva, da fotografia de paisagem aqui, desse modelo, né, de representação. Essa outra aqui já é uma cena na mata, né, quando os ingleses começaram já a invadir para dentro do território e construir pequenos alojamentos, enfim. E o que me intriga aqui nessa fotografia é a parte dessa parte doméstica de controle já, né, o varal, as roupas, todos esses hábitos já western, né, que já começaram a se estabelecer ali. E eu penso que, então, essa fotografia ela tem esse valor de controle ou de manejo já dessa mata, no caso, né? E dentro desse modelo europeu de entender de lugares, perceber, construir, fotografar, representar lugares, né? Que faz parte desse processo de survey e mapeamento desses lugares estratégicos e também da tomada do lugar como o meu lugar, né? Não como o lugar dos maores, mas sim como o meu lugar, no caso, o europeu, né, nesse caso. Então, saindo assim desse modelo, assim,
saindo em si e se tentando ficar distante desse modelo, eu trabalho com essa estratégia, ou seja, a abordagem que a gente trabalha junto, eu e o professor Tom, obedecendo, observando essas histórias e tentando criar imagens a partir desses relatos, histórias, cosmologias, e validando essas histórias, trazendo elas para a superfície, literalmente, né? E propondo essas maneiras mais expandidas para representar, nesse caso aqui, ainda nós estamos no Rio Waikato, que foi parte da minha tese de doutorado. Essa fotografia preto e branco aqui, eu entrei no Rio e tirei uma câmera que pode entrar na água, né, de filme, e a minha ideia aqui era representar assim, a ideia, o aspecto mais espiritual do Rio, né, que existe essa parte da cura, de sustenância, de espiritualismo, nessa parte que a gente não consegue ver na superfície isso, né, ou pela superfície do lugar. Então, foi uma maneira minha de representar essas ideias. E do outro lado ali a gente tem a tuna, que é uma íngua, acho, em português, que é um peixe, né, um aquático, que tem uma relevância simbólica muito importante aqui, dentro dessas cosmologias, principalmente da tribo Tainui aqui do Waikato. Aí, como, assim, fechando o doutorado, a gente colocou como resultado final foi uma exposição, né, que se chamou Whakatonga o Te Whitinga o Te Rā, ou South of the Rising Sun, ou Ao Sul do Sol Nascente. E esse título vem do livro também, da história do The River Which Ran Away, que quando o cachorrinho, né, estava lá... Bom, o cachorrinho ele foi junto com um servente, assim, uma pessoa da tribo que foi junto com o cachorrinho até essa região das montanhas. E esse servente, ou pessoa da tribo, assim, eles chamam de servants no livro. Eu não sei muito bem a tradução aqui, chamava de servant, e ele foi conduzido, né? Foi dito, olha, tu vai ao sul do Sol Nascente e tu vai chegar nessa região montanhosa onde vai estar Tongariro, e aí dali vai vir as águas. Fala para ele liberar as águas. Então, por isso o título, né? Ao sul do Sol Nascente. Então, essa fotografia aqui, ela tá olhando ao sul do Sol Nascente, né? Olhando para o sul. E eu imaginei, aqui é um processo de imaginário, conversando com o Tom, né? Que esse servente, ele deve, talvez, subir em alguma parte mais elevada para conseguir visualizar o caminho dele para chegar no destino, que é nessa região de Tufaretua, lá em Tongariro. Né? Por isso o título aqui e a fotografia também. E aqui foi a exposição, né? Então teve duas salas, uma sala em preto e branco, que eu trabalhei a fotografia preto e branco de novo com essa forma mais expandida, trabalhando com as histórias, as lendas, e a parte de colorido foi numa outra sala um pouco maior. E nesse caso, dentro da proposta do doutorado, eu olhei para tanto o lado europeu, ali das formas europeias de colonização, de entendimento de local, de lugar, e validando também as cosmologias, lendas Maori, né, sobre o rio Waikato. Agora, mais especificamente no projeto atual, que a gente começou a trabalhar fazem 2 meses, mais ou menos, então, que se chama Tenehenehenui, The Ancient Enduring Beauty in the Great Forest of the King Country. Traduzindo, seria a floresta antiga, majestosa do King Country. Tá? Enduring seria a duradoura, né? Porque a floresta ainda está ali, viva. Né? E essa floresta, eu estava conversando com o Dr. Tom aqui antes, e eu estava conversando sobre a ideia, bom, essa floresta, né, Tenehenehenui, provavelmente deve ser o equivalente à Amazônia do Brasil, porque é uma região grande aqui no centro da Ilha Norte e que existia uma vasta floresta, né, muito verde, bonita, majestosa, e que agora existem só pequenas formações de mata, né, pockets assim, dessa mata virgem ainda, né, que a maioria foi desmatada, enfim, colonizada, enfim. E esse nome Tenehenehenui
ele foi conceptualizado pelos ancestrais polinésios, quando eles chegaram aqui em Aotearoa, vindo do Tahiti, e eles se depararam com essa floresta majestosa, linda, e chamaram de Tenehenui, que é a floresta linda, majestosa, mais ou menos traduzindo assim para o português. E nesse contexto histórico também, o rei Tafiao, que é o segundo rei Maori, quando os ingleses invadiram a região do Waikato, o rei ele foi obrigado a se refugiar dentro dessa floresta, e depois virou o que eles chamam de King Country, que é a região, a terra do rei, no caso. É um estado aqui, né? Não seria o equivalente a, não sei, Rio Grande do Sul, sei lá, um estado assim. Então, é a região ou o estado do rei, no caso, né? Na homenagem ao rei. Então, chama King Country. E, então, o rei, ele liderou, né, esse refúgio de várias, né, fugindo dos ingleses que estavam avançando, né, sobre essa região e tomando terras e matando, enfim, uma história, enfim. E o amor desse rei pela terra dele motivou ele. Ele era um rei muito carismático, no Tafiao, e era um profeta também. Então, ele escreveu esse poema, que a gente vai dividir já com vocês, sobre o amor dele por essa terra. E esse poema, agora, ele está sendo para nós como um guia de novo, né? E essas palavras do poema, elas vão servir, são palavras-imagens, né? Então, as palavras, elas vão servir como embasamento de novo para essa abordagem fotográfica que a gente está começando. Então, aqui está a região, né, no mapa. À esquerda é a ilha norte da Nova Zelândia, Aotearoa, e aqui é mais ou menos a região do King Country, né? E acima aqui é o Waikato, nessa parte aqui. Eu estou mexendo com o mouse, eu espero que vocês estão conseguindo ver aí. E aqui, mais ou menos, está o King Country. E as matas ainda tem um Monte Pirongi aqui, tem uma boa porção dessa mata virgem nessa região aqui ainda, né? E só para vocês saberem, o Tongariro, aqui de onde veio as águas do rio Waikato vêm dessa região e vão subindo por aqui. Aqui está o rio Waikato até lá em cima, e vai continuando. Eu vou deixar o professor falar essa parte em Te Reo Maori, que é uma parte do poema que está já servindo para a gente como embasamento e guia, né, para a nossa prática fotográfica. Marta. Ka mātaki ko au ki te riu o Waikato. Anō nei hei kapo ake, hei kapo kau ake māku ki te kapu te puri. I look down on the valley of Waikato as though to hold it in the hollow of my hand. Now we might imagine a large-scale photograph depicting a close-up frame of cupped hands going to hold something carefully. Eu vou colocar minhas mãos aqui para ilustrar essas palavras. Então, essa parte do poema, que é o início do poema, em português, seria mais ou menos traduzindo, dizendo que eu olho para o vale do Waikato como se eu pudesse segurá-lo na palma ou na concha da minha mão, né? Que é isso aqui. Por isso eu estou fazendo esse gesto. E esse gesto, ou né, essa imagem já vai ser uma das imagens que nós vamos construir e vai fazer parte desse projeto, então. Então, a ideia é construir uma imagem, né, com as mãos, assim, nesse formato, né? Uma das imagens do projeto. Aqui está todo o poema, o Maioha. Eu não vou ler tudo, mas só como referência. Esse é todo o poema que o rei escreveu para essa região do Waikato, King Country, declarando o amor e a admiração e a conexão. Então, o poema, ele traz essa maneira de placemaking também, de fazer sentido da terra, do local. E para nós é muito importante isso, porque ele traz muitas referências, né? E, de novo, como foi a história do cachorrinho branco, o poema traz essa vamos dizer, essa plataforma assim, para a gente pegar referências para construir as fotografias. Então, esse novo projeto, né, Tenehenui, ele faz uso da Kaupapa Maori Research abordagem, né, Kaupapa Maori, que
vem a partir do conhecimento maori e aspira beneficiar as aspirações maori. Então, e nesse caso, dentro desse contexto, a gente vai avançar o uso do Wananga, que são assim fóruns ou reuniões ou encontros de anciões ou líderes de diversas tribos aqui dessa região, ou pessoas relevantes, ou pessoas da região, né? Mana Whenua seriam pessoas que moram ou que são assim locais dessas regiões, né? E dentro desses encontros que a gente propõe, né, para começar ano que vem, a gente vai abrir esse espaço de troca de ideias e no meu caso assim especificamente para mim vai ser interessante porque eu gostaria de ouvir todos esses relatos, essas reflexões, essas histórias, né, e fazer uso de todo esse material para a construção das fotografias, né? Então o Wananga seria isso, esses encontros, né, esses fóruns no caso, e esses relatos eles vão guiar a construção das fotografias. Matheus, you want to make a brief comment on this? Kia ora anō, thank you. So this Nehe Nehe Nui name, it comes from when our ancestors first came to this land, they climbed the mountain Pirongia and looked across from that mountain and saw the vast, dense beauty of the forest extending for as far as the eye could see. And Pirongia being on the west coast of the North Island, they could see right across to the east coast of the North Island of New Zealand. And the forest that covered this vast expanse caught their attention. And so they called that space Te Nehe Nehe Nui. And Nehe Nehe is a Tahitian, an old Tahitian word for beautiful. But it is also an old Māori word for ancient, nehe, nehe nehe. So this ancient beauty and the word nui about the vast expanse of that ancient enduring beauty, which unfortunately with the colonization, much has disappeared. And as Rodrigo has commented on the similarities with the Amazon and what has happened with the Amazon and happening today has happened here in Aotearoa, New Zealand, and is happening, continuing to happen today. So our project hopes to provide a narrative, photographic in particular, of this space, using both the modern technology, but also the ancient beauty of narration, storytelling. Kia ora. Kia ora, Matheus. So, bom, assim, em resumo, o que o professor está falando é que quando os polinésios chegaram aqui, eles subiram o Monte Pirongia, que fica uma montanha aqui perto, e eles visualizaram toda essa extensão dessa floresta e chamaram de Te Nehe Nehe Nui. Existe um documentário na TVNZ que vocês podem acessar no YouTube, só procura por aí, que conta toda essa história e que o professor Tom também faz parte. Então, já estamos finalizando aqui já um pouquinho mais sobre essa parte do Wananga, né, de essas abordagens fotográficas. A gente está baseando essas ideias dentro do conceito proposto pela Linda Tuhawaii Smith, que propõe a Wananga como espaços de pensamento. Então, Wananga, nesse caso aqui, no propósito da nossa pesquisa, seria o compartilhamento desses pensamentos e desses espaços de pensamentos
que os participantes são convidados a refletir para dentro e para e dentro da pesquisa, né? E a partir disso, eles também, os participantes, também têm uma parte de ownership, ou eles têm uma espécie de voz dentro da pesquisa, né? Então, isso é a base principal da pesquisa Kaupapa Maori. Então, para fechar aqui, a gente está trabalhando com essa ideia do Wananga, conhecimento Maori, que se chama Matauranga Maori, e a prática fotográfica, colocando importância e significância nas histórias locais do Waikato e nessas narrativas cosmológicas e esses conhecimentos de território, de place, da Tainui e Maniapoto, dentro de uma pesquisa orientada pela prática e especificamente focada em fotografia e formas inovativas de agrupar as imagens, curar elas e apresentar o resultado desse trabalho na forma de uma exposição fotográfica. Muito obrigado. Thank you. Gracias. Que hora? Thank you, Rodrigo. Thank you, Professor Ton. That was beautiful, and what a beautiful journey for King's Country you took. Both you took all of us. Thank you so much. And just like it's one of the most beautiful parts of the country. So if you ever visit New Zealand, the Waikato region is a place to see because it's one of the most beautiful and more historical and mysterious and magical part of New Zealand. So yeah, the forests there are still very much as it used to be many thousand years ago. So Sergio, I think I'm passing for you now. Sorry, Rodrigo and Tom, we will need to carry on, and we will send you through any questions from the chat, just because the time we have here. So Sergio, with you, thank you. Namihi.